Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. Parashá dessa semana chama-se Emor e abre o nosso estudo com o seguinte pasuk: Emor el Kohanim benei Aharon ve'amarta aleichem. Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes dirás. E o maior exegeta de todos os tempos, Urashi, indagando a razão da repetição da ordem Emor ve'amarta, fala e lhe dirás, ele explica então o motivo dessa repetição de termos. Afinal de contas, Emor faz parte, tem a ver com a mesma raiz da palavra amarta. É o verbo dizer. E Urashi então explica o motivo dessa repetição com o seguinte comentário: Derazhir gedolim al aktanim, ou seja, para advertir os grandes para que cuidem dos pequenos. Não somente os Kohanim adultos devem ser cautelosos para não se impurificarem, também os jovens Kohanim, que são chamados de Ktanim, pequenos, devem saber que chegará também o dia em que eles irão substituir os Gedolim, os grandes, nos serviços e nas obrigações do sacerdócio. E para que então se tornem dignos da missão sagrada, eles devem ser também treinados, disciplinados e orientados para o alto e responsável cargo desde a mais tenra infância. Pequenas criancinhas são por natureza grandes imitadores. A psicologia moderna infantil, assim como os métodos modernos de pedagogia, nos ensinam que os pequenos olhos da criança são grandes observadores, fixando tudo o que se passa à sua volta. De maneira então que seria um grave erro se os educadores modernos quisessem menosprezar este fato importantíssimo. Às vezes pode-se supor que a criança ignore aquilo que se passa à sua volta, mas na verdade eles não estão distraídos em momento algum. Apesar de estarem envolvidos com as suas brincadeiras, eles notam sim tudo aquilo que se passa ao seu redor, em seu ambiente. Parece à primeira vista que eles não ligam para a conversa dos adultos que os rodeiam. Porém, essa suposição é perigosamente errônea, capaz de produzir, na verdade, consequências desagradáveis na formação do caráter infantil. A criança, diz Montessori, é como uma esponja que absorve tudo o que vê. Se os pais não tiverem o máximo cuidado na sua maneira de agir, de controlar suas ações, de medir as palavras e de tratar com a maior gentileza e correção todos os membros da família, de seu convívio, podem ter certeza que, mais dia ou menos dia, isto vai se vingar de forma terrível em todos os seus filhos, que hão de agir então da mesma maneira, e os pais estarão expostos a suportar as tristes consequências do seu descuido imperdoável. A escola pode ensinar, mas a educação depende sim, quase que exclusivamente do ambiente familiar. E na maior parte são os próprios pais que prejudicam e deformam o caráter dos seus filhos. Os professores e os educadores que estão em constante contato com os seus alunos vão de notar facilmente que quem deles não teve ou não uma orientação sadia, quem deles tem uma casa lindíssima, ricamente ornamentada, mobiliada com todo luxo, mas vazia de responsabilidade educacional, e quais aqueles cujos pais enfrentam dificuldades econômicas, mas que nem por isso deixam
de proporcionar aos filhos, através da sua própria maneira de ser, e cientes das suas responsabilidades paternas, uma educação irrepreensível? Nesse momento nós nos lembramos de uma fábula muito educativa do escritor russo, judeu russo, Leon Tolstói. E ele nos diz o seguinte: um grande comerciante, cansado já de trabalhar durante dezenas de anos, e depois de ter acumulado uma fortuna razoável, resolveu entregar os seus negócios e a sua belíssima casa ao seu filho, pedindo-lhe então que fosse reservado apenas para ele apenas um único quarto naquela imensa e luxuosa mansão. No começo tudo corria de forma satisfatória e ele foi tratado com maior respeito e carinho. Porém, esse paraíso não durou muito tempo. Passados poucos meses, o velho, então ele deixou de ser chamado de pai e tornou-se o velho, começou a ser considerado como um estranho, indesejável, uma carga inútil para se suportar, enfim, um peso. Como dizem na linguagem diplomática, persona non grata. Especialmente a nora, que, vindo de um ambiente muito modesto, transformou-se numa dama da alta sociedade, dona de uma enorme mansão. Ela já não podia mais tolerar os caprichos do seu velho sogro, não suportava mais as exigências do velho e começou a tratá-lo cada dia que passava com maior severidade e maior desprezo. Em vez de deixá-lo, como de costume, comer com a família, na mesa da sala de jantar, ela obrigava a comer sozinho em seu quarto, ou então na cozinha, junto com os empregados da casa. Passado certo tempo, a nora ordenou às empregadas que não mais servissem o velho, para que ele próprio fosse buscar a sua comida. Certo dia, trazendo o seu prato de sopa à mesa, o prato caiu-lhe das mãos, que já eram velhas e trêmulas, e a comida derramada sujou o tapete e o prato se quebrou. O escândalo da nora foi terrível. E mal o marido chegou em casa, ela se queixou amargamente de que o velho quebrava toda a louça, que sujava toda a casa, e para evitar futuros e constantes danos, ela resolveu então comprar-lhe louça e talheres de madeira. O filho, que graças à fortuna do pai se tornara ainda muito mais abastado, não quis ouvir as queixas do velho, ignorou-as. Quando este o procurou para desabafar todas as suas amarguras e os maus tratos que sofria da nora. Um dia, quando o filho voltou para casa, viu que o seu próprio filho estava sentado no banco do jardim, entalhando um pedaço de madeira. Então, ele perguntou ao seu filho o que a criança estava fazendo. Ele respondeu então sem hesitar: eu estou talhando um prato de madeira e um talher de madeira para você, meu pai, para que você, quando ficar velho, tenha com o que comer. Há um antigo provérbio popular que diz: os filhos pagam aos pais as dívidas que eles devem aos seus avós. Certa vez o Rabino Hayes, falando sobre a educação de crianças, ele disse serenamente que a educação da criança começa 20 ou 25 anos antes dos pais casarem. Ironicamente, ele responde dessa forma. E nos faz pensar. E caso os pais nos perguntem qual o livro de pedagogia mais adequado que deverá ser aplicado no ensino e na instrução das crianças, responderemos sem hesitar: os livros de oração, o Sidurim,
aquilo que a Torá nos aconselha a esse respeito, falando do amor ao Eterno. Velimadtem otam et bneichem ledaber bam beshivtecha beveitecha uvelechtecha vaderech uvishochabecha uvekomecha. E vos ensinarão a vossos filhos, falando dessas palavras, quando estiverdes assentados em vossa casa e quando andares pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantardes. E isso tudo com o final do Passuk que diz: Leman irbu yemeichem v'yimei bneichem, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Dos maiores e mais complexos problemas que preocupa hoje em dia mestres e pedagogos de todos os países é a brecha existente entre pais e filhos, a tremenda falta de compreensão entre as duas gerações, o abismo que os separa, o protesto, a revolta dos jovens contra as normas hipócritas que observam no ambiente familiar e na sociedade que os rodeia. Repulsa essa que eles manifestam através da excentricidade do exagerado mau gosto. É o que testemunhamos. Todos os educadores chegaram unanimemente à conclusão de que o vírus desse mal tem a sua origem na própria casa paterna, que na corrida vertiginosa através de divertimentos fúteis, pela constante ânsia de acumular maiores bens materiais, se desinteressam completamente da formação espiritual e intelectual de seus filhos. Deixam de ser exemplo para eles, abandonando-os então aos cuidados de do pessoal doméstico, a uma camaradagem perniciosa, a um meio ambiente desajustado e cheio de vícios. É isso que a Torá, como o melhor livro de pedagogia, condensou nesta frase lapidar: Beshivtecha beveitecha, quando estiveres sentados em vossa casa, indicando que a casa, o lar, é o pilar da educação. O que Urashi destacou com outras palavras, mas no mesmo sentido: Lehazhir Gedolim alaktanim, os maiores devem dedicar maior atenção aos menores. É interessante notar que só na língua hebraica a palavra escola é denominada Beit Sefer, casa do livro. O que nos leva a deduzir que sem Bait, sem casa, não pode haver Sefer, não pode haver livro, no seu amplo sentido, educação, cultura, integridade de caráter. A casa e o livro, quando se entrelaçam, criam uma geração que se torna uma felicidade para a própria família e uma bênção, sim, uma bênção para toda a humanidade. A Parashá dessa semana aborda um fato muito importante, uma temática muito importante. Os mesmos animais, cujo modo de sacrifício no altar são descritos detalhadamente em passagens anteriores no livro de Vaikra, Levítico, são seres vivos que respiram, sim, claro, e têm sentimentos também. É permitido ao homem abatê-los, claro, tanto para o sacrifício ritual, de acordo com a Torá, como para a sua alimentação. No entanto, mesmo no momento em que os abate, o homem deve lembrar-se então que esta permissão não inclui atos de crueldade e que ele não deve ignorar os sentimentos desses animais. Na realidade, esta advertência está incluída na proibição bíblica conhecida como Tsa'ar Ba'alei Haim, sofrimento dos seres vivos, que constrói todo um modelo de relacionamento humano com o mundo animal. A Torá trata desta questão em diversas ocasiões, abordando aspectos diferentes em cada uma delas. O trecho abordado especificamente hoje nesta Parashá trata diretamente das diretrizes e instruções relativas ao abate e ao sacrifício dos animais, dizendo: a vaca ou a ovelha, a ela e a sua cria, não degolareis no mesmo dia. Levítico 22, 28.
Na literatura rabínica, esta instrução foi interpretada no seguinte sentido: no dia em que se abater um boi, ou se abater uma vaca, não se deve abater o bezerro que deles nasceu. E reciprocamente, no dia em que se abate um bezerro, não se deve abater o boi, seu pai, nem a vaca, a sua mãe. Por trás dessa instrução aparentemente simples, oculta-se a sensibilidade aos sentimentos dos animais e a devida consciência humana de tal fato, o que apenas aumenta a qualidade da compaixão que palpita em nossos corações. Em uma das suas maiores obras, se não a maior, na minha opinião, o grande Maimônides escreve: é proibido abater a ambos, o boi e seu filho no mesmo dia, para afastarmos o perigo de virmos a abater a ambos, o filho diante da mãe, pois isto causa grande sofrimento aos animais. Não há diferença entre o sofrimento do homem e o sofrimento do animal, pois o amor e a compaixão da mãe por sua cria não decorre da razão, mas apenas da força da imaginação, que é encontrada na maioria dos animais, do mesmo modo que é encontrada no homem. Isso está registrado no Moreh HaNevuchim. E esta é a chave para a compreensão de todo um sistema de leis reunidas na categoria conhecida como sofrimento dos seres vivos, Tsa'ar Ba'alei Haim. O sentimento de superioridade do homem leva-o a pensar que todo o universo e sua fauna, flora, todos os recursos naturais seria como um capacho sob seus pés, podendo dispor deles de acordo com as suas vontades. Engano. Evidencia-se, no entanto, que a postura imposta pela Torá é bem diferente. A nossa posição especial provém da alma que reside em nós, do saber, do conhecer com os quais fomos dotados por Deus. De fato, essas qualidades nos dão uma série de privilégios, mas eles não são limitados. Pois no plano em que nos colocamos em igualdade com os animais, também nossos direitos se igualam. O sistema biológico e os instintos funcionam de modo semelhante nos animais e nos seres humanos. Assim como temos consciência de que é proibido ferir a mãe humana em sua compaixão e piedade, pelo mesmo motivo não devemos atingir o animal que lamenta pela morte do fruto do seu ventre. Os dois tipos de piedade e compaixão originam-se de instintos semelhantes. Respeite-os, pois em qualquer situação. O abate de ambos os animais no mesmo dia configura-se então em um acréscimo de dor desnecessária aos seus sentimentos, que de qualquer forma já se encontram abalados. Assim, aquele que ignora esses fatos acresce um traço de crueldade à sua alma. E até que ponto essa sensibilidade penetrou no coração dos filhos de Israel, e o quanto eles compreenderam a gravidade do sofrimento inútil infligido aos animais, pode ser constatado, por exemplo, a partir do seguinte caso descrito no Talmud. Tratado Bava Metzia 85. Os tormentos do Rabi Yehudá Hanassi vieram por meio de muitas ações, e por meio de ações também se foram. Vieram por meio de ações da seguinte forma: certa vez levaram um bezerro ao abate. O bezerro escapou, escondeu sua cabeça sob as abas do casaco do Rabi e pôs-se a chorar, como se dizendo: salva-me, por favor. Disse-lhe então o Rabi Yehudá: vai, pois foi para este fim que você foi criado. E então foi dito pelos céus: como não teve piedade, que venham a ele os tormentos. E também por meio de ações os tormentos do Rabi Yehudá se foram. Certa vez a empregada do Rabi limpava a casa, e ela percebeu pequenos ratos
E ela os respeitou, varrendo-os para fora de casa. Disse-lhe o Rabi: deixe-os, pois a sua misericórdia permeia todas as suas obras, conforme está escrito em Tehilim. E foi dito então pelos céus: considerando que ele se apiedou, eu também vou me apiedar dele, e ele será curado. É muito óbvio que o Rabi estava correto ao dizer: vai, pois para este fim você foi criado. No entanto, ele não deveria tê-lo dito naquele momento, no momento em que o bezerro, sentindo a dor pela morte que já se aproximava, buscou desesperadamente refugiar-se sobre as abas do seu casaco. A sombra desta crueldade fez com que o Rabi Yehudá Hanassi, aquele que foi elevado acima do povo, cujo nome acrescentaram o adjetivo de santo, fosse acometido de graves dores e graves sofrimentos. No capítulo 23 do livro de Vaikra, descreve o decorrer do ano bíblico em mínimos detalhes. À frente das santas convocações, conforme são chamadas no texto, em Levítico 23:2, encontra-se o Shabat, presente todas as semanas, né? E a seguir, então, alguns versos são dedicados à descrição da festa das Matzot, dos pães asmos, conhecida também como Pesach, seguida pela festa das primícias, conhecida até hoje como festa de Shavuot. Seguimos adiante para encontrar também o Ano Novo, Rosh Hashanah, chamado aqui de Memorial do Toque de Shofar, Yom Teruah, Levítico 23:24. Esta data é seguida por Yom HaKippurim, o Dia do Perdão, em que as almas devem se flagelar através do jejum, de acordo com Levítico 23:27. A festa de Sukkot, também chamada de Festa das Cabanas, encerra a lista, fechando o ciclo das festividades do ano. Este é o ciclo do ano judaico, retratado pelo capítulo 23 do livro de Levítico. No entanto, desta vez não trataremos destas festas em particular, mas sim há um mandamento que aparece entre duas festas, fazendo a ligação entre elas, entre Pesach e Shavuot, que é o mandamento da contagem dos dias. O mandamento da contagem do Homer, o pequeno feixe de cereais que deveria ser apresentado no segundo dia de Pesach. Diz assim então o mandamento: e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Levítico 23:15-16. Do estudo dos livros que tratam dos preceitos religiosos surge o seguinte modelo: no período compreendido entre o entardecer do primeiro dia de Pesach, 15 do mês de Nissan, e a véspera da festa de Shavuot, 5 do mês de Sivan, cada uma das pessoas do povo de Israel abençoa a contagem do Homer após as preces da tarde, dizendo em voz alta o número ordinal correspondente àquele dia. Por exemplo, no 30º dia dirão assim: hoje se completam 30 dias, que são 4 semanas e 2 dias da contagem do Homer. Esta é a execução prática da mitzvah, conforme costuma se celebrar até os dias de hoje entre os judeus. Mas qual seria a mensagem espiritual e ideológica oculta por trás desse mandamento, dessa mitzvah? O que aprendemos dos comentários aceitos ao longo das gerações é que se trata de uma postura clara perante a liberdade e a independência política, colocando-as em seu devido lugar. O povo de Israel acabava de sair do Egito. Saiu do Egito em Pessah, respirando ainda o ar da liberdade após centenas de anos de escravidão e sofrimento. Imediatamente no dia seguinte à declaração da liberdade, da redenção, enquanto ainda estavam embriagados pelo sabor dessa liberdade, este mandamento vem ordenar a eles o seguinte: tenham calma,
pois vocês ainda não atingiram o objetivo, não atingiram a meta. Não se alegrem muito com essa felicidade, com essa independência política, porque há uma independência ainda maior a ser conquistada, há um degrau a mais ainda a ser galgado. A liberdade política não é o fim, mas sim o começo do caminho, é o primeiro passo. Essa liberdade, essa libertação das restrições da terra do Egito é apenas a fundação do seu edifício. Vocês encontram-se agora a caminho do Monte Sinai, onde acatarão, onde levarão, tomarão sobre si Ol Malchut Shamaim, o jugo do reino dos céus, a lei divina, a Torá sobre vós, sobre vocês, adquirindo assim a sua liberdade espiritual. Aí sim, o grande objetivo. Esta é a meta. A contagem do Homer, então, surge para que essa ideia penetre profundamente na alma judaica, funda em suas mentes, almeja proteger o povo do cansaço que corrói o coração de qualquer povo que imagina ter alcançado o seu objetivo máximo ao se ver livre do poderio estrangeiro. A contagem diária serve para arejar a aspiração pela verdadeira liberdade, para clareá-la, para animá-la, para refrescá-la, para que não se satisfaçam com o mínimo alcançado e entrem numa estagnação, num ciclo vicioso e continuem sonhando. Mas que esse sonho pela verdadeira liberdade, que essa aspiração pela verdadeira liberdade continue sendo alimentado, mas de forma ciosa, de forma sistemática, todo dia. Por isso, então, a disciplina de se contar a cada dia. A disciplina de contar a cada dia expressa uma aspiração maior, uma esperança maior na realização de sua ampla capacitação e ampla liberdade, representando então o seu desenvolvimento espiritual máximo. Vemos que a contagem tem o poder de aproximar o povo espiritualmente do acontecimento da entrega da Torá, não apenas naquela época, mas em todos os tempos. A contagem aponta para o grande objeto, a nossa alma, para o dia em que honramos e pelo qual todos ansiamos. Tal qual um escravo anseia pela sombra, ele sempre estará a contar a passagem dos dias para saber quando chegará o momento sonhado. É todo o seu desejo atingir aquele momento, como diz o Sefer HaChinuch, esclarecendo então o cumprimento do mandamento da contagem do Homer. Assim como um preso conta ansiosamente os dias que faltam para a sua libertação, para a sua liberdade, a geração do deserto contou os dias que faltavam para o dia em que poderiam então servir a Hashem aos pés do Monte Sinai. Com esta contagem, desapropriaram a festa de Pesach de seu caráter de festa autônoma, tornando então anunciadora da festa de Shavuot. Surgiu assim então uma ligação entre as duas festas por meio de uma contagem de dias, o que nos ensina a não diferenciar a liberdade material terrena da liberdade espiritual. Ambas estão ligadas, mas a primeira é apenas o prenúncio daquela que é a autêntica, a real, a verdadeira, o objetivo. A primeira não pode existir, a primeira liberdade não pode existir sem a segunda. A própria independência política estará ameaçada se for encarada com o objetivo final. Muitas revoluções acabaram por fracassar devido ao cansaço de seus heróis, que em algum instante então acreditaram ter atingido o fim do caminho, sem outras metas a aspirar. Muitos países que chegaram a atingir sua independência acabaram tendo a sua estabilidade política abalada porque o objetivo derradeiro que lhes sobrou foi a luta pelo poder desenvolvida entre seus próprios libertadores. A contagem do Homer diz um não bem alto, em alto e bom tom, às conquistas já alcançadas. Ainda não é o fim. Ela vê na saída do Egito apenas uma etapa, um degrau importante, desejado e necessário,
mas que não pode ser trocado por toda a escada da ascensão espiritual e do aperfeiçoamento humano que se materializa na Torá quando então da festa de Shavuot. Terminamos assim então, amigos e amigas, o comentário semanal desta Parashá. Espero que tenha servido a todos. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por terem participado também em comentários. E até uma próxima oportunidade, assim nos for permitido. Mirtz Hashem.